Fala pessoal, tranquilo? Hoje é a resenha desse livro aqui, Homo Ludens, do Johan Huizinga. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Essa é a nona edição, a primeira edição é dos anos 30, do final dos anos 30. O cara já morreu, o autor. E comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá dar uma olhada nas resenhas do pessoal aqui. Bom, essa aqui é a capa, né? Vocês viram? E aqui tá o Scooby, mais uma vez com a gente. Custa por volta de R$60, tem 4.2 de avaliações, né, na média, né? Na verdade, 295 pessoas leram e 28 abandonaram. Ó, pouco, sei lá, 10% aí de abandono. Vamos dar uma olhada aqui nas resenhas, depois a gente volta nesses abandonos aqui. A Anne disse: um ótimo livro para pesquisadores, ótimo para minha pesquisa sobre jogos. Um livro com vários detalhes que auxiliam nas áreas de pesquisas, mas também uma narrativa divertida para os leitores leigos. Mais ou menos, eu concordo que é um livro ótimo para pesquisadores, então assim, se você está escrevendo uma tese, uma dissertação sobre o jogo e a função social, principalmente, esse livro é um obrigatório, né? Ele é a referência. Um amigo que me indicou, na verdade, esse livro eu conheci através de um amigo, e ele falou: meu, esse livro aqui é referência na teoria dos jogos. Ele estuda isso no ensino de química. Bom, beleza. Mariana falou, uma relação... e aqui eu falei mais ou menos porque essa narrativa divertida me cansou, velho. Várias partes me cansaram. Os capítulos, eles são assim, ó. Dá uma olhadinha aqui. Eu tirei a foto só pra vocês terem uma ideia. Ele tem vários trechinhos e os capítulos são praticamente independentes. Então você pode ver a noção do jogo, sua expressão na linguagem, antes ou depois de ver o jogo e a competição como fatores de criações culturais. É ideal que você leia na hora, mas assim, não vai ter muita diferença se você ler o outro capítulo primeiro. E aí cada capítulo tem esse em particular, ele traz o autor, ele era linguista e historiador, se eu não me engano. Vou até dar uma confirmada rápida aqui, para não demorar o vídeo, que é sem corte. Isso, historiador e linguista holandês. Então ele vai trazer a definição do jogo, ou a palavra, enfim, uma leitura da etimologia das palavras em várias línguas, bem mais dos que a gente está vendo aqui, grego, sânscrito, chinês, enfim. Vamos para outra imagem, aí depois vocês podem pausar o vídeo e ler com calma, né? Isso aqui é uma outra parte, outros capítulos, são 13 capítulos no total, na verdade. E essa aqui, outra imagem. O jogo e a guerra, o jogo e o conhecimento, o jogo e a poesia, mano, tudo sobre o jogo aí. Beleza. Uma relação filosófica entre cultura e produção cultural, beleza? O lúdico. Em Homo Ludens, o autor passa por várias esferas que compõem nossa sociedade, relacionando-as com o jogo e aspectos lúdicos. Assim, traz reflexões muito interessantes acerca da nossa perspectiva do que é jogo. Características, antônimos, sinônimos e seus desdobramentos. Mano, isso é verdade. Você vai passar... No jogo não é... Mano, não é só... Você começa a ver e você fala assim, tá, o jogo é... futebol, xadrez, pô, xadrez, às vezes, sabe, você começa a pensar os jogos olímpicos, assim, mas é muito, pô, isso aí é uma parte da parte, né, o jogo como, o jogo no direito, sabe, o jogo na filosofia, o jogo como sagrado, o jogo de palavras, mano, tudo que você pode imaginar. Agora, o Guaraci falou assim, leitura obrigatória para estudo de games, obra de referência e tal, despeito da idade, blá blá blá. Blá blá blá, excelente. A maioria das vezes que me lembro das teorias desse livro são quando percebo alguém abandonando a ideia de algo ser bom por não participar dela, por já ter desistido do jogo. Sei lá, não entendi. O Marcos Faria falou, mais um texto clássico que eu tinha negligenciado, e no entanto só precisava mesmo ter lido o primeiro capítulo. Vamos ver. É ali que o autor prova sua tese de que o jogo é a essência da cultura e que todas as realizações humanas estão de certa forma ligadas ao ato de jogar ou brincar. Fato, é isso que ele vai defender. O brilhantismo da sua análise, porém, é pouco ofuscada pelo restante do livro, que praticamente se resume a acumular exemplo sobre exemplo da ludicidade nas diversas esferas da atividade humana. Mano, é isso. Exemplo jogo dentro do direito, é um capítulo só pra isso, sabe? E eu achei, em vários momentos, que ele foi muito prolixo, assim, sabe? Muita curiosidade, muito detalhe que poderia virar nota de rodapé e não tá no texto principal. Eu vou ler uma coisa sobre isso. Deixa eu só acabar aqui.
Huizinga só volta a ser desafiador no último capítulo quando enfrenta o problema de traçar o limite entre o lúdico e o não lúdico, por excelência, a guerra. Tá? Já vendo a sombra do nazismo, ele consegue ser otimista e sonhar como uma humanidade que rejeite a barbárie em nome do jogo. Legal, gostei dessa análise aqui. Ele escrito nos anos 38, não sei se o partido nazista já tinha assumido o poder, enfim, ele é holandês, então ele estava no pico da... Tá, esse aqui é grande, eu não vou ler, mas tá, que se vocês quiserem ver agora... Beleza, o que eu queria ler pra vocês aqui sobre isso, sobre vários detalhes, né? Uma coisa que eu falei, meu, isso aqui poderia estar numa nota de rodapé, sabe? Ou, enfim. Por exemplo, o cara vai falar aqui assim, ó. Começa um parágrafo assim. Também a tradição da antiguidade germânica apresenta vestígios muito antigos de duelos de injúrias na história de Alboim, não sei, na corte dos Gépidas, que foi manifestamente recolhida por Paulo, o diácono, nas canções épicas. Tá, sabe, essas referências eu não manjo, não sei se elas todo mundo deveria saber, enfim. Os chefes lombardos foram convidados para um banquete real por Turizindo, rei dos Gépidas, quando o rei começa a lamentar seu filho Turismundo, morto em combate contra os lombardos. Outros de seus filhos levantam-se e começam a cobrir os lombardos de injúrias, aí colocam em latim o termo. Mano, enfim, vai indo, sabe? Uma história que fala, meu, às vezes você se perde, por que essa história tá aqui? Enfim. Se você tá aqui porque você tá curioso pra ver a definição de jogo dele, e aí pra você citar no teu trabalho aí, eu vou ler pra você, na página 16, fala assim, ó. Resumindo as características formais do jogo, poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria, entre aspas, e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogo de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. É assim que ele resume a definição de jogo que ele trabalhou nas 15 páginas anteriores. É legal, esse primeiro capítulo é foda. A última coisa que eu quero ver pra vocês é um trechinho de... Esse livro, ele é... Ai, como é que fala? Ele dava palestras, aí no fim essas palestras formaram esse livro, né? Deram a ideia para formar esse livro. Uma das palestras que ele deu foi um discurso que ele fez como reitor da Universidade de Leiden em 1933. O título do discurso que ele fez foi O Jogo como Elemento da Cultura. Aí ele fala o seguinte: em todas as vezes, meus anfitriões pretenderam corrigir o título para Na Cultura, mas sempre protestei e insisti no uso do genitivo, pois minha intenção não era definir o lugar do jogo entre todas as outras manifestações culturais, e sim determinar até que ponto a própria cultura possui um caráter lúdico. O objetivo desse estudo, do livro, mais desenvolvido, é procurar integrar o conceito de jogo no de cultura. Então ele vai fazer essa diferenciação, que parece detalhe, mas ele se importa e vai atrás disso, e eu acho que faz muito bem. Faz tão bem que me cansou. Assim, falei, caramba, eu já peguei a ideia, né? E é isso, eu acho que por isso bastante gente abandonou, né? Que nem tá aqui 28 pessoas, 10% dos que leram. Aí. É isso, resumindo, compra, lê, se você tá muito interessado em saber o jogo em suas várias formas de entendê-lo nas relações humanas e a sua função social. Se você só tava por curiosidade, mas pode ver só o primeiro capítulo. Tirando isso, pode passar o livro, bola pra frente. Valeu, pessoal. Até o próximo review.